Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial na esteira, nos 60 minutos de hoje. Faltam 40 minutos para eu terminar aqui essa saga. Bom, gente, você está na esteira, 60 minutos de esteira com a guerreira aqui, com uma jornalista marcial. Eu sou a Priscila, gente, esse canal surgiu em 2017. Eu comecei a fazer arte marcial com capoeira, com 31 anos. Em 2000 eu parei, em 2014 eu fui e nunca mais deixei arte, tá? Fui pulando de galinha em galho. Bem assim, bem desordeira, né? Bem desordeira. Eu fui pulando de galho em galho, né? Fiquei no Aikido 5 anos, 7, brigando com o sensei de Aikido, me tirando, né? Foi divertido, foi. Hoje eu acho, né? Mas eles me atrapalharam bem, né? Bom, enfim, eu não encontrei nenhum dojo de Aikido pra mim, tá? Até agora. Tô procurando, né? Acho que com o meu amigo, com aquele meu amigo religioso, só com ele vai dar certo, tá? Só com ele. Eu não vou contar, tá? Não vou contar nada pra vocês. Porque toda vez que eu conto alguma coisa aqui, da zebra, tá? Tem um homem invejoso aqui. Só pode ser daqueles dojos que eu fui. Um homem invejoso, tá? Então não vou contar. Eu não vou contar, só depois que não der certo, tá? Então, adoro arte marcial. A arte marcial foi um divisor de águas pra mim. Pratico arte marcial há muito tempo, desde os 31, com paradas e com voltas em 2014, e aí fui embora. Fui embora, só parei na pandemia e voltei. Muitas vezes fazendo duas artes marciais ao mesmo tempo. Eu gosto, tá, disso. Eu acho que nunca dá conta uma arte marcial pra mim. É uma sensação que eu tenho, é que parece que nunca dá. Eu nunca tenho bagagem marcial suficiente para me defender. Assim, sabe, essa impressão é um poço sem fundo, tá? Eu sei, eu conseguiria me defender, eu acho que sim. Mas você tem essa sensação que nunca é suficiente, que você tem que ficar fazendo um monte de arte marcial. E nunca vai ser suficiente, tá? É isso. Mas na hora, você só vai saber na hora. Porque depende do teu emocional mais do que do domínio técnico. Teu emocional é que vai dizer se você vai conseguir se defender ou não, tá? Você tem material, você tem instrumental pra isso. Você treina pra isso, né? Teu corpo memorizou. Mas não é isso que conta, eu acho que, né? Quando você é atacado, eu espero que nunca aconteça comigo. Eu tomo todos os cuidados. E mesmo fazendo arte marcial, eu sou super cuidadosa. Super cuidadosa, tá? Acho que a arte marcial, ela me deu isso muito. A defesa começa antes, muito antes. A defesa começa em você não se colocar em risco e não ter que se defender. Então, eu acho que eu já era muito cuidadosa, mas com a arte marcial, eu fiquei muito mais. Eu tomo cuidado onde eu vou, horário que eu saio. Eu fico de olho, né? Quando eu tô andando com o celular, sabe? Evito ostentar coisas, sabe? Então, assim, se tem um homem do meu lado, eu fico esperta. Se tiver um homem do meu lado, eu fico esperta. Sério, eu fico esperta. Qualquer homem andando na rua, se tiver um homem perto de mim, eu fico esperta. Tá? Então, isso é defesa pessoal. A defesa pessoal começa muito antes do embate. A defesa pessoal é você evitar o embate. Tá? Então, eu sou extremamente seletiva. Muito já era. E com a arte marcial ficou pior. E aí você também vai vendo casos, né? De feminicídio, violência contra a mulher. Eu assisto o ID. O ID é terrível, né? No ID nenhum homem presta, tá? No ID nenhum homem presta. Eu assisto o ID. Então vocês já viram, né? Como é que é. Tá muito difícil, tá? Eu me relacionar com alguém é dificílimo. O homem tem que ser quase perfeito, tá? Assim, quase perfeito, porque senão não vai dar. Eu avalio muito, então isso é muito complicado. Porque não existe homem perfeito, né? Pra você se relacionar com um homem, você tem que deixar passar algumas coisas, né? Não infidelidade, essas coisas não, né? Mas perfeito não tem, tá? Então, fica bem difícil.
A vida pessoal fica complicada. Nenhum homem tá bom. Nenhum homem tá bom. Já não tava, né? Eu não acho que nenhum homem tá à minha altura. É isso. Já não estava, agora foi pior, né? Então, fica muito complicado, né, a mulher marcial. A mulher que pratica uma arte marcial e outra. Os homens que não praticam arte marcial têm medo. Eles têm receio de se relacionar com uma mulher que pratica arte marcial. Eles têm receio. Eles acham que você vai matar eles. Não é isso. Embora a arte marcial te deixe mais agressiva. Sim, eu não sei, cada um é cada um. Mas a arte marcial me deixou muito mais agressiva do que eu já era, né? Eu sempre fui muito agressiva. Mas a arte marcial me deixou mais. Ela me acalma, mas ela me deixa muito mais agressiva. E é uma agressividade perigosa. Por isso que eu falo, a gente que pratica arte marcial, você tem que estar o tempo todo desenvolvendo o teu autocontrole. O tempo todo. Você tem que estar sempre puxando o breque de mão. Sempre. Mesmo quando você briga verbalmente com uma pessoa, é muito difícil porque você estoura. Claro, você é ser humano. Mas você tem que trabalhar isso. Você não pode usar. O fato de você praticar uma arte marcial tem que ser o breque. Você não pode. A outra pessoa não tá no patamar que você mesmo patamar. É covardia. Então, eu fiquei mais agressiva com a arte marcial. Muito mais. Muito mais. Muito mais intolerante. Muito mais exigente. Muito mais dura. Muito dura. Dura, principalmente com o homem. Eu já era. Piorou. Não tem perdão. Homem não tem perdão. Tá? Não tem, já não tinha. Antes agora não tem mesmo. Então é um osso duro de roer, né? Você fica um osso duro de roer. E o que acontece? Fica difícil, né? Se relacionar com as pessoas. Com o homem principalmente, né? Mas eu não ligo, eu tô feliz com a arte marcial, tô bem, tô num patamar, tô numa fase muito boa da minha vida, tirando, né, o luto. Isso aí sim. A vida fica em preto e branco. Tá? Isso nunca mais vai ser. Mas eu, nesse momento melhor da minha vida, tirando, claro, o luto, a perda que eu tive, né? Tô muito bem. A arte marcial basta, sabe? A sensação que você pratica, ela te complementa. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque você vai acabar ficando numa ilha. Você fica meio, assim, meio antissocial, né? Mas a vida, né? A mulher vai ficar. Eu acho que, eu não sei como são as outras mulheres, mas assim, eu sim. E outra, você se relacionar com um homem que não seja marcial, não dá. Não dá porque ele não vai entender. A pessoa, a mulher que pratica uma arte marcial, eu acho isso, né? Eu me relacionar com um homem que não seja marcial, não dá. Porque eu vivo arte marcial. Eu pratico, eu gosto. Não dá, não vai dar. Vai ficar. E outra, vai ficar covardia, né? Porque, imagina se der uma briga. Como é que eu vou ter que me controlar muito? Não vou poder. Agora, também tem um problema. Eu acho muito arriscado se relacionar com um homem que pratica arte marcial. Tá? Então, aí é muito difícil você ficar no meio. Eu acho que como eu pratico arte marcial e convivo com os homens que praticam artes marciais, eles são extremamente complicados para mim. São bem machistas, são de outro mundo. A única coisa que a gente tem em comum é gostar de arte marcial. Eu com os homens marciais, né? Mas assim, em termos de valores, visão de mundo, eu gosto. É inimigo, né? Então eu me relacionar com homem marcial é complicado. Não é uma questão de tempo, né? Para ter um conflito bélico. É bélico. Então é difícil. Eu não sei exatamente como é para as outras mulheres, né? Se relacionarem amorosamente com os homens. Mas eu acho que ficou mais difícil depois que eu comecei a fazer arte marcial. E aí, porque você vai ficar mais seletiva. E você vê os homens de outro jeito, né? Convivendo com eles no dojo, vendo eles de perto, parece que perde um pouco do mistério. Perdeu um pouco, né, do mistério do homem. Ele fica muito previsível pra mim. O homem é muito previsível pra mim. Eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu, muito louca.
foi no dojo do Sensei Japa. Aqui eu conto os causos, né? Sensei Japa tinha o Sensei Japa, fiquei lá 5 anos. Dojo de Aikido, tá, fiquei muitos anos lá. E lá eu tinha o Sensei Boto, bonitão, que me dava aula, tá? Bonito, solteiro, não bebia, não fumava, gostava de bicho, não tinha filhos. O Sensei Boto, ele tinha muitos elementos atraentes pra mim, tá? Não bebia, não fumava, não era casado, não tinha filhos, gostava de bicho, era família. Então ele tinha vários elementos que fazem um homem ser interessante pra mim, tá? É isso, racionalmente. Gostava de arte marcial, Sensei Boto. Então tinha. Só que o Sensei Boto, ele tinha defeitos muito grandes, tá? E que esses defeitos dele anulavam todas aquelas outras qualidades, né? Ele é narcisista, não respeita mulheres, não entra em relacionamento seriamente, não leva a sério o relacionamento, não começa nada, não termina nada. Outra coisa, ele gosta de ter um monte de mulher em volta dele. Aí aquele homem dado e oferecido. Então, não dá, né? E isso pra mim já são requisitos negativos, tá? Sensei Boto. Eu nunca tive nada com ninguém, né, na arte marcial, porque você fica muito seletiva. Eu sou muito seletiva mesmo, tá? Eu vou ficar avaliando, eu vou avaliar. O Sensei Boto passou em alguns requisitos, mas ele repetiu nos mais importantes, né? Que é fidelidade, lealdade, postura, respeito à mulher, né? Um homem recatado, ele não é um homem recatado, ele é um homem dado, é um suporte, homem assim. Dá conflito, não suporta um homem desse jeito, de jeito nenhum, né? Comigo ele não se cria. Então, mas foi interessante, né, esse convívio com o Sensei Boto. O Sensei Boto foi meu Sensei 5 anos, eu nunca reparei nele. Ele sempre foi, né, um homem bonito, tá, mas eu nunca reparei. É porque o Sensei Boto era meu Sensei. Só isso. E Sensei não é, né? O Sensei, ele não é para se relacionar, ele é para dar aula. Tem uma separação, né? Na minha opinião, tem uma separação. Não dá para misturar. Sensei não é para se relacionar. Sensei é para dar aula. Ele tá no outro patamar, tá? É isso. Então, eu nunca reparei nele. O Sensei Boto. O Sensei Boto era noivo, né? Enrolou com aquela moça há 20 anos, tá? É isso. Mais um defeito do Sensei Boto, tá? E aí, eu depois, com o tempo, claro, eu fui ficando um pouco amiga do Sensei Boto. Boto-san. Tá? Conversando, peguei carona. As caronas mostraram pra mulher, né? Quem é o homem por baixo do Hakama. Foi aquela decepção e tal. Mas o Sensei Boto, ele era muito interessante. Ultra machista, Sensei Boto. O Sensei Boto foi uma loucura, né? Você é engajada, eu sou engajada com a questão do machismo. Eu tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu não consegui ver que o sensei que eu tinha, 5 anos, e do qual eu gostava, era um homem ultra machista. O homem que estava por baixo do Hakama era ultra machista, Sensei Boto. E eu não consegui perceber. Eu não consegui. Ele disfarçou muito bem. Ele disfarçou muito bem. Porque eu criticava, sempre critiquei ele, né? E ele sabia disso. Mas ele disfarçava, tá? Então, fui ver no final, foi aquela frustração, né? Aquela decepção. O supermercado foi o divisor, tá? Ali eu vi. Mas o Sensei Boto, uma vez, eu terminava a aula, a gente terminava a aula, né? De domingo ele ia treinar comigo, ele era meu amigo, ele não era meu sensei, né? Ele era meu sensei e no outro dia ele era meu amigo, que ele treinava comigo, o Sensei Japa. Sensei Boto também costumava dobrar o Hakama depois da aula sozinho, que nem eu, fazia isso, né? Depois da aula, terminava a aula de Aikido, eu gostava de ficar sozinha refletindo. Ficava dobrando meu Hakama, pensando na aula, sabe, vivendo o Prozac marcial, tá? Porque a arte marcial te dá um prazer muito grande, muito grande. É um Prozac, tá? Ela te deixa numa paz que você dificilmente vai encontrar em outra coisa, né? Então você quer ficar assim. E aí eu tinha terminado de dobrar meu Hakama, eu vi Sensei Boto, tava sozinho, dobrando o Hakama. Gostava muito de conversar com ele. Eu gostava muito do Sensei Boto. Bastante.
E aí ele tava dobrando na cama, fui lá, né, conversar com ele. Falei, oi, Ceceboto, como é que tá? Tudo bem? Você tava sentado, olhou pra mim. Eu falei, Ceceboto. Aí ele perguntou alguma coisa do meu blog, que eu não lembro mais, porque ele queria debater meu blog, tá? Ele era machista, né? Ele acho que se via ali nas críticas. É chato, mas fazer o quê, né? A gente tem que falar o que a gente pensa, né? E aí eu me lembro que eu olhei pro Ceceboto, falei, Ceceboto, você me parece, assim, do nada, foi intuitivo. Falei, Ceceboto, você me parece uma pessoa perdida. Parece que você está deslocado nos lugares. É como se você estivesse se procurando e não se encontrando. Tá? Ele ficou olhando assim para mim, Ceceboto, parado. Parado. Eu falei, nossa, como é que você percebeu isso? Aí eu falei, na verdade eu estava projetando, né? Eu estava falando de mim. E se encaixou nele, tá? Na verdade eu estava falando de mim. E se encaixou nele. Então ele pegou e falou assim, você tem uma percepção muito boa, verdade. Então, você às vezes é uma coisa muito louca, porque às vezes aquele homem muito machista que você critica, e que você acha que não tem absolutamente nada a ver com você, tem algumas coisas a ver com você. Você vai encontrar algumas semelhanças nesse homem. Isso é complicado. Então eu aprendo muito na arte marcial. Às vezes é um tapa com luva de pelica, tá? De verdade. Assim, você vai mudar, você não vai mudar sua opinião sobre o machismo, mas você vai entender que é mais complexo. É muito mais complexo. Não é simples assim, né? Então, o Ceceboto, eu tive uma proximidade com ele, por quê? Porque houve uma identificação com ele em alguma coisa. A gente tinha o mesmo estilo de vida. Né? Nós dois não somos casados, não temos filhos. Eu não sei como é que ele tá hoje, né? Mas naquele momento era. Nós não bebemos, não fumamos. Né? A gente gosta de ficar em família. Então a gente tinha muita coisa em comum. Embora ele fosse machista. E isso, claro, criava uma separação. Muito difícil de ser ultrapassada. Tá? Nós estamos de lados diferentes. Ele é machista, eu sou feminista, eu tô do outro lado dele, né? Então, e nós somos bem diferentes em tudo. Eu não sou narcisista, eu tenho empatia, eu sou tranquila, eu não fico chamando atenção, não gosto, eu gosto assim do anonimato. Eu sou oposto do Ceceboto, oposto. Mas às vezes você vai encontrar similaridades com as pessoas, mesmo elas estando do outro lado. Então foi interessante isso, eu nunca mais esqueci disso. Eu estava falando dele, mas eu estava me projetando. E eu acertei. Então é assim, é bem louco, né? A vida na arte marcial vai ser uma vivência, não é simplesmente um treino. Você vai lá e treina, não é isso. Por mais que você não se envolva com as pessoas, você vai se reconhecer em algumas pessoas, mesmo elas estando do outro lado do muro. Então, fui entendendo um pouco isso. Eu acho que o Ceceboto, ele tentava ser melhor. Eu acho. Ele tinha consciência do narcisismo dele, do machismo dele. Eu acho que ele tem. Eu sempre achei que ele tinha potencial para ser um homem melhor. Mas isso, ele vai ter que fazer muita psicoterapia para melhorar. Ele precisa de ajuda, né? Tem coisas que você precisa de ajuda para melhorar. Então é isso. Mas foi uma viagem, tem sido uma viagem psicológica e emocional nas artes marciais. Vai muito além de você aprender uma arte marcial, de você aprender defesa pessoal. Muito além. A defesa pessoal, ela é interna. Ela não é externa. É interna.